Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Empresa em Foco. Aqui você aprende estratégias de progresso. Sim, estratégias capazes de liberar 50% de tempo para você e fazer pelo menos 50 mil de lucros para sua empresa. Eu sou a Silvia Araújo, eu sou especialista em finanças empresariais e comportamentais. E o nosso assunto de hoje é o que fazer para que cada colaborador, cada funcionário cuide bem do ambiente de trabalho e também dos equipamentos que usa. E se for o seu caso, se você acha que você precisa melhorar essa questão de cuidar melhor do ambiente, dos equipamentos, sendo dono ou dona de empresa, também é para você. Afinal de contas, cada pessoa que participa desse sistema, né, dessa empresa, ajuda a empresa a funcionar. E o dono e a dona é um dos principais, porque afinal de contas é quem está no comando, não é verdade? O que eu quero que você saiba nesse momento é que as pessoas, elas confundem mesmo. Elas confundem cuidar do ambiente, cuidar de equipamentos com atividade extra ou uma atividade terceirizada, como se isso não pertencesse a ela. Mas isso não é verdade. Cuidar do ambiente e cuidar dos equipamentos é uma parte integrante da atividade de qualquer pessoa. Não importa se é a atividade do estagiário, da assistente, do assistente administrativo, do vendedor, da pessoa da fábrica, do gestor, do gerente, do líder, da empresária, do empresário. Quando você olha o mouse e você vê aqui, às vezes, sujeiras, bactérias, coisas que não foram limpadas há 6 meses, quando você olha, às vezes, um computador, tem um computador aqui do lado, você não está vendo, mas tem. Às vezes, você olha assim no canto, você vê que tem coisas que não foi limpada há mais de 6 meses. Ferramentas da fábrica, às vezes um simples balcão, uma simples mesa como essa daqui. Parece ser coisa simples, mas definitivamente não é. Porque isso faz parte, isso revela o quanto a empresa está integrada. Quando você vê o cuidado com o ambiente, o cuidado com os equipamentos, é também um indicador de integração. Então, eu não estou falando aqui para você ter uma empresa parecendo um centro cirúrgico. Eu não estou falando de algo totalmente limpo, algo impecável, algo que tem que estar tudo ali. Não estou falando disso não. Eu estou falando de ter um mínimo de senso, porque esse senso revela de verdade a integração que está. Eu não sei se você sabe, talvez você saiba, talvez não, mas a desorganização, ela tem a ver com alguns aspectos internos da gente, tá? Eu sei, tem pessoas que são super organizadas, tem pessoas que não são tão organizadas assim, e devo te confessar, esse é um desafio para mim, tá? Agora, o que faz a diferença? O que faz a diferença é você ter um método que garante que você passa por alguma coisa, né? Eu posso te garantir, eu não sou uma das melhores pessoas com organização, não. Mas, quando eu me comparo com algumas pessoas que se dizem organizadas, eu vejo que eu tenho muito mais coisas organizadas às vezes do que outras pessoas. Então, eu estou te falando isso porque a organização ela é uma definição de valor, tanto pessoal quanto para a empresa. E a organização real é quando você precisa de alguma coisa e você tem. Você já pensou se um fiscal chega na empresa e fala assim, eu quero ver os XMLs? Tá lá pronto. Isso é cuidar de equipamento, cuidar de uma pasta de trabalho, né? Às vezes é cuidar de uma ferramenta online, de uma ferramenta digital, né? Dependendo do sistema. Quando emitir as nossas fiscais, os arquivos de XML vai para algum lugar, não é? É como se fosse antigamente, quando era uma pasta, tinha aquelas. Né? Eu não sei você, né? Talvez até tenha aí, mas aquelas pastas AZ, né? Que muitas vezes tinha lá aquele monte de papel. Hoje essas pastas não tem mais, mas tá em algum lugar, tá online. O que eu quero te dizer é que
Cuidar do ambiente de trabalho e da organização é um dos passos que gera liberdade. Liberdade de tempo e também gera lucro. Organização dá lucro, organização dá ROI, como diz uma pessoa que eu conheço. Organização dá ROI, o Lorival, que é uma pessoa que eu conheço de um trabalho online que a gente faz, ele fala organização dá ROI, resultado sobre investimento. O que não é organização, não é perfeição, não é ficar exageradamente querendo a perfeição, mas é ter um fluxo natural. E eu sei que às vezes um dono ou dona de empresa pode pensar, mas por que ficar dando atenção para o ambiente? Enquanto outros se irritam, se chateiam porque vê papéis fora do lugar, lixo fora do lugar, às vezes chulé, né? Pessoas que deixam chulé mesmo, fedendo em lugares onde as pessoas se alimentam, ou às vezes no ambiente de fábrica, ou às vezes no próprio escritório aquele monte de papel, mesas desorganizadas, às vezes olhar o mouse aqui tem sujeiras de 6 meses, olhar, tem um computador aqui, você não está vendo, mas tem um computador aqui. Às vezes tem pessoas que às vezes olham para o notebook assim, a tela não foi limpa faz tempo, então você vê aquela sujeira antiga todo mundo conhece, né? Uma coisa é aquela desorganização que acontece no dia a dia. Desorganiza, a gente organiza, né? O natural, às vezes, as coisas organizar. É por isso que é necessário ter um fluxo que vai organizando. Por que fazer isso? Por que você deve prestar atenção nesse aspecto da sua empresa? Primeiro, porque ele cria lucro para a empresa. Segundo, porque ele é sistêmico. Uma coisa pequena pode trazer grandes resultados. Um outro motivo é porque ele revela se a estratégia da sua empresa, se a organização da sua empresa para o crescimento, para ser uma empresa de referência, ela está integrada ou desintegrada. É por isso que às vezes tem empresário, dono de empresa, que fica preocupado se vai chegar um cliente. Nossa, vai chegar um cliente, precisa ver se as coisas estão organizadas, porque tem desintegração ali. Se chegar na fábrica, tem um monte de coisa fora do lugar. Talvez, se chegar e for olhar os arquivos, né, ou as caixas de e-mails, também tem muita coisa fora do lugar. Organizar, criar um método, traz bom humor, traz felicidade. Por que não dizer que traz felicidade? Né? Tem um pessoal que fala que dinheiro traz felicidade, outros falam que dinheiro não traz felicidade, organização traz felicidade, outros falam que não traz. Mas eu posso te garantir que, assim como o dinheiro, a organização é um recurso que potencializa a felicidade. Porque quando as coisas estão organizadas, é muito melhor. Se agora eu chegasse na sua empresa e falasse assim, me fala quantos clientes você tem, e você simplesmente tem a organização de falar, nós temos tantos clientes ativos, tantos desse segmento, outros tantos de outro. Se alguém chegar e falar assim, como que está o refeitório? Está tudo organizado porque tem um método para fazer isso. Eu sei que muitas vezes essas atividades é um desafio para algumas empresas. Quando você pensa numa gestão sistêmica de desempenho, e não importa se a sua empresa é desse tamanho, ou se é uma empresa média, ou se é uma empresa gigante, é sistêmico. Uma ação bem feita, e não importa se ela é simples, às vezes o simples tem grande poder, ela é sistêmica. Ela não resolve só uma parte, ela resolve outras partes também. Eu vou compartilhar com você mais uma história do Paulo, histórias reais, história de empresários que sentem na pele o que é lidar com essa questão dos colaboradores, dos funcionários, cuidar. Vou tomar meu vinho que está aqui. Vinho ou água? O que será que tem aqui dentro? Ou água com limão? Escreve o que você acha que tem na taça do pódio. Essa aqui é a taça da comemoração. Tem vinho? Tem água pura ou tem água com limão? O Paulo, ele tem uma fábrica de cama, mesa e banho. E o Paulo, ele ficava muito irritado
com a desorganização dessa questão de cuidados. E claro, eu também ficaria, você também ficaria, né? Se lutar bastante para ter uma fábrica, não é nada fácil, você ter que repensar o mercado, pensar antes do mercado, produzir, né, apostar em muitas coisas e ver, às vezes, o produto sendo tratado de qualquer jeito, né? No caso do Paulo, era muito comum ter um monte de linhas, sabe? Passava toda a produção, mas na hora de embalar, chegavam os edredons com um monte de linhas. Assim, você olhava, você falava, poxa, a pessoa que finalizou não prestou atenção, não fez os cortes de linha necessários, e quem embalou também embalou e passou adiante. No primeiro momento, dá até para entender por que o dono ou a dona de empresa se irrita com as pessoas. Mas efetivamente, eu posso te garantir, não tem muito a ver com as pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas, às vezes, desorganizadas vão trabalhar em outras empresas e lá elas são super organizadas, né? Você, como líder, tem o poder de influenciar o sistema, de influenciar o ambiente. E o ambiente também tem o poder de influenciar pessoas. Presta atenção nessa história do Paulo, que você vai ver. O Paulo ele conseguiu liberdade de tempo, não foi só de 50% não. Ele conseguiu liberdade de tempo para montar outra empresa. Ele tinha um sonho do coração dele de trabalhar com peixes, né? Ele gostava de pescar. Então, ele não só organizou a empresa dele para o crescimento, para dar liberdade de lucro, como ele também foi realizar o sonho do coração. E empresário, você sabe como que é, né? Eu conheço um pouquinho do mundo, do seu mundo, viu, minha empresária, meu empresário? O lazer acaba virando negócios, né? Porque lazer também é business, não é verdade? Enfim, para contar, resumir a nossa história aqui. O Paulo, ele achava que não tinha como resolver aquelas questões. E não era só a questão das linhas. Tinha questão também que o pessoal usava muito copo, jogava muito copo no lixo. E ele resolveu essa questão contando uma história. Um dia ele chamou vou dar o nome aqui de Dona Maria, que era a pessoa que cuidava da coordenação lá da fábrica, e chamou o José, que era que cuidava das embalagens. Colocou os dois na frente e falou, eu quero contar uma história para vocês. Você sabe como que acontece a venda desse edredom e desses lençóis, né, desses conjuntos de cama, mesa e banho? Opa, meus óculos estão aqui, fiz um barulhinho. Normalmente, a gente anda até 300 quilômetros. Faça chuva, faça sol. Coloca gasolina no carro, combustível, dirige pra caramba, pega trânsito, faz paradas, gasta com lanche até chegar no cliente. Quando chega no cliente, o cliente também tem várias outras opções, porque a gente não é a única empresa, tem outras empresas também oferecendo produtos semelhantes ao cliente. E aí eu vou lá mostrar, levar a amostra, mostrar como que é o nosso produto. E quando eu pego a embalagem, que eu vejo várias linhas. O que o cliente, na hora, quando olha aquilo, pensa? A nossa produção não cuida da qualidade. O tecido é bom, a costura é boa, o material é excelente, mas essas linhas soltas revelam pouco cuidado com a embalagem. Eu sei que essa história revolucionou a empresa do Paulo. Sabe por que uma história revoluciona? Eu te contei aqui resumidamente, para não tomar muito do nosso tempo aqui. Porque quando você conta a história, a pessoa é capaz de criar toda a cena. Então, naquela hora, o José e a Maria criou uma cena. Ele viu literalmente a pessoa dirigindo o carro, abastecendo, parando no lugar para se alimentar, chegar no cliente e encontrar outros fornecedores, sentir vergonha por uma coisa que podia ter sido resolvida. Eu sei, talvez seja o seu caso, ou talvez você conheça alguém que pense assim, que fala, isso é humano, isso não tem jeito não. Eu cansei de pessoas assim, não tem jeito. Deixa eu te falar, tem jeito sim. Porque senão você não veria hospitais que seguem protocolos super rígidos e funciona. Você não veria empresas
que tem protocolos, que tem procedimentos e as pessoas seguem. Então, não é uma questão pessoal, é uma questão do quanto a organização, o cuidado do ambiente, o cuidado com os objetos pessoais, com os equipamentos, é um valor na sua empresa. Porque quando isso é um valor, as pessoas, elas sentem na pele. Elas sentem na pele quando elas deixam de fazer. Se você pensar numa criança, né, quando uma criança ela está brincando, faz parte da brincadeira dela organizar os brinquedos. Algumas vezes a criança pode organizar os brinquedos sozinha, outras vezes ela pede ajuda. Na sua empresa não é diferente. Algumas coisas as pessoas podem fazer sozinha, outras coisas elas vão pedir ajuda, né? O que não dá é para considerar que não tem jeito, porque isso não é uma verdade. Outras pessoas pensam assim, isso começa, mas depois acaba. Isso não dura. Não. Não é que começa e não acaba, é porque não tem um método. Quando existe um método, quando as pessoas sabem que estão sendo observadas, quando tem recorrência, o próprio método, ele organiza as coisas. Você e eu não temos controle sobre as pessoas, mas nós temos controle sobre os processos que as pessoas seguem. Então, é questão de você ter um processo eficaz na sua empresa. Se você tem uma empresa e você quer que a sua empresa seja uma empresa organizada, seja uma empresa de referência, se você quer ter liberdade de tempo para você e quer ver lucro na sua empresa e lucro com qualidade, então você deve considerar que cuidar do ambiente, cuidar de equipamentos pequenos como esse mouse aqui, faz parte da estratégia da sua empresa. Eu quero te mostrar quais são as formas mais erradas, aonde eu vejo as pessoas mais errarem. A forma errada de corrigir isso eu quero compartilhar agora com você, porque uma vez que você sabe o jeito errado, é como você trancar a torneira. Não adianta você ficar tentando secar o chão se a torneira está aberta, né? Então, descobrir o que é errado, o jeito errado de fazer é fechar a torneira. É um grande primeiro passo. Quais são os 3 jeitos errados de tentar? Por que eu estou falando tentar? Porque tentar é fracasso. Então, são 3 formas erradas de fazer com que as pessoas cuidem do ambiente e cuidem dos equipamentos. A primeira forma, e a mais grave que eu conheço, é o dono ou a dona da empresa fazer o deixa que eu faço. Ficar vendo que as pessoas não estão organizando a mesa, ou não está organizando direito o refeitório, ou não está cuidando bem dos equipamentos, das ferramentas da fábrica, ou dos notebooks, dos celulares. A pessoa chegar e falar assim, deixa que eu faço. Ir lá e fazer, sabe? Literalmente limpar, mostrar, pensando, achando que isso é um exemplo. Na sua cabeça, ou na cabeça de quem faz isso, pode parecer, eu vou dar um exemplo, agora eu vou limpar, as pessoas vão se dar conta, elas vão entender que é para elas limparem. Não funciona. Se funcionasse, quando você fez isso, teria tido ciclo evolutivo, teria tido evolução, teria uma melhoria. Melhorou? A minha experiência mostra que pessoas que fazem isso não tem resultado. Pelo menos resultado duradouro, não tem. Uma segunda forma errada de fazer isso é fazer pesquisas inespecíficas, sabe? Fazer aquelas perguntas. Chega para a pessoa e fala assim, nossa, você sabe quem que deixou essa sujeira aqui? Nossa, quem é que tem coragem de fazer um negócio assim? Aí fica fazendo aquela pesquisa, ou às vezes fala para a pessoa, né, que tem um comportamento desorganizado, porque é um comportamento, gente. A desorganização não é a pessoa, é um comportamento. Um comportamento que muitas vezes não tem um ambiente, não tem um método que ajude ele a corrigir, ele fica lá do jeito que está acostumado, né? Então, quando as pessoas são naturalmente organizadas, beleza, mas e quando elas não são? Aí é o dono, a dona da empresa que precisa colocar o método. Aí chega para a pessoa, assim, muitas vezes, que é a pessoa que está fazendo e fala, nossa, você viu como fulano é organizado? Fulano é organizado, né? Deixa tudo
achando que essa pessoa desorganizada vai, enfim, entender que tem alguém ali que é muito organizado e por isso ele vai organizar também, ou ela, e vai cuidar bem dos equipamentos, vai cuidar bem do ambiente. Não, também não funciona, porque essa é uma comunicação indireta, isso não tem a experiência para a pessoa não consegue perceber que é uma experiência dela. Você sabe, nós aprendemos muito mais pela experiência do que pela teoria. Né? Tem gente que fala que a teoria é diferente da prática. Não. A teoria, ela precisa ser igual à prática. Porque ou a pessoa está com a teoria errada, ou ela está com a prática errada, né? Então, as coisas, elas são integradas. A terceira forma que eu considero também que é muito errada. Lá em Minas, a gente chama de jogar sotaque, né? Ou fazer um tipo de ameaça, sabe? É quando o líder ou a dona da empresa começa a falar assim: nossa, que bagunça que tá aqui! Já pensou? Já pensou se chega um cliente aqui nessa reunião? O que que acontece? Nossa, não dá para fazer isso, né? Já pensou se a dona, a mulher de fulano chega aqui? Às vezes é muito comum, né? A empresa ter o marido, né, e a mulher que são sócios, e a mulher às vezes vai de vez em quando na empresa, e a pessoa, nossa, já pensou se a mulher do seu Zé chegar aqui e ver um negócio desse, uma sujeira dessa? Fica criando cenas como se alguém que tem uma representação de autoridade, ou o marido, ou a mulher, ou o cliente, ou um fornecedor, alguém de fora vir e presenciar aquilo. Só que o que está acontecendo ali diz respeito mais a quem está trabalhando, mais a quem vive ali, do que uma pessoa fora que vem, né? É claro, é horrível alguém chegar de fora e pegar um ambiente desorganizado assim. Um outro dia, eu tinha que fazer uma reunião no cliente, e quando nós chegamos na reunião, foi um Deus nos acuda, foi um pega para capar, porque a gente ia começar a reunião, e olha só, a dona da empresa chegou e falou: que é isso? Tinha algodões assim em cima da mesa, tinha resto de acetona, que as meninas que trabalhavam lá, acho que tinham tirado o esmalte da unha e deixado lá a acetona e os algodões, tinha um tênis jogado por lá, tinha um fedor de chulé e tinha uma barata. E as cadeiras estavam todas manchadas, sabe aquelas manchas antigas, porque a gente sabe reconhecer quando uma sujeira é nova ou quando ela é antiga, né? Tinha umas sujeiras lá que já tava dando filhote, como diz o ditado. E essa é uma situação que você não precisa passar por ela. Você não precisa passar por nenhuma situação dessa. Porque existe um jeito fácil, um jeito eficaz. E quando eu estou falando fácil, eu não estou falando que é simplesmente apertar o botão e acontecer. Mas eu estou falando de estratégias simples, que você faz um pedacinho, faz outro pedacinho, quando você vê, criou um padrão de comportamento. Tem uma história, eu não sei, algumas pessoas falam que foi um experimento científico, mas eu sei que eu vi isso num livro, e esse livro foi escrito em 1976. Eu lembro bem da data dele. O nome é inglês, então eu não lembro direito como que era o nome em inglês, não. Mas é uma história que conta como acontece o comportamento adquirido. Então, qual é a diferença de um comportamento adquirido de um comportamento natural? O comportamento adquirido é quando você cria um comportamento para valer para aquele grupo de pessoas. E nesse experimento, tinham lá 5 macacos e tinha uma escada e as bananas. Então, eles colocaram lá os macacos e a banana. O macaco tentava subir o primeiro degrau da escada para ir para a banana, para pegar a banana, eles jogavam jatos de água fria no macaco. E o macaco voltava. Ah, desculpa, eles não jogavam no macaco. Então tinham 5 macacos. O macaco ia buscar a banana, eles jogavam jatos de água fria nos 4 macacos que ficavam. Então os 4 macacos iam lá depois, quando um tentava, ele ia lá e trazia de volta, não deixava o outro ir lá buscar a banana. E depois de um tempo do experimento, conta a história, né? Não sei realmente se é verídica, porque eu não vi o estudo científico, mas faz sentido para o nosso contexto aqui. Didaticamente é bem importante.
tirava um macaco e chegava um macaco novo. E o macaco novo fazia o quê? Ia lá buscar banana. Os outros faziam o quê? Prendia o macaco, batia no macaco para o macaco não subir. Até que chegou uma hora que os 5 macacos tinham sido trocados. O jato de água não acontecia mais. Os novos macacos nem sabiam da existência do jato de água fria. Mas eles não iam buscar banana. Por quê? Porque era um comportamento adquirido. Não era mais um talvez, virou um padrão. A experiência, quando você tem uma experiência realmente real, uma experiência que movimenta as emoções, as pessoas aprendem. Eu não estou falando para você jogar água fria em ninguém, também não estou falando para fazer ninguém sofrer, mas eu estou falando que cuidar do ambiente e cuidar dos equipamentos, ele deve ser tão valorizado na sua empresa com a consciência que ele traz resultado financeiro, com a consciência que ele traz bem-estar para todos e que ele traz mais produtividade para a empresa. A experiência é um jeito da gente aprender. Eu mesma já ensinei a minha filha, a Rafaela, ela tem 7 anos pela experiência. Teve um dia que ela estava cismada, ela queria porque queria usar a piscina e estava frio. E não adiantava eu falar para ela, tá frio, filha, hoje não é dia de ir para a piscina. Eu desci com ela no frio, ela entrou na piscina gelada e ela sentiu que realmente estava frio. Depois desse dia, ela fala, mamãe, hoje tá frio, né? Melhor não ir na piscina, não. Porque eu precisei proporcionar para ela uma experiência. Eu estou maltratando minha filha fazendo isso? Não. Eu estou proporcionando para ela uma experiência para que ela sinta que aquele não é o momento de fazer de ir na piscina quando está frio, quando está gelado. Você também pode ensinar os seus funcionários, os seus colaboradores com amor, porque colaboradores, muitas vezes, ela tem essa conotação especial para a gente. Não precisa, a disciplina e o aprendizado, não precisa ser pela dor, pode ser com amor também, mas um amor que traz a experiência, um amor que educa, que traz um novo comportamento. Então, sem mais delongas, começa aí, se prepare. Se você tem dificuldade na sua empresa de que as pessoas, que cada pessoa cuide do ambiente e cuide dos equipamentos, você pode começar a dar o seu primeiro passo agora. Eu sei, esse assunto, ele é um assunto muito mais profundo e a gente pode aprofundar ele muito mais. Mas o que eu vou te mostrar agora aqui é suficiente para você começar e você ter resultados. Eu quero que você volte aqui e me conte os resultados. E olha, você tem amigo, você tem amiga? Compartilha esse material com um amigo, com uma amiga. Primeiro, porque quando você faz isso, você me ajuda. E essa ajuda é muito importante para mim. Porque cada vez que um empresário, que uma empresária tem acesso a essa informação, eu sei que eu estou realizando a minha missão, o meu propósito, e você está ajudando um amigo, uma amiga a melhorar a empresa. E cada empresa que melhora é emprego que gera, é economia que melhora. E eu vou aproveitar e te pedir um like também, porque até agora eu esqueci de te pedir o like. Eu quero que você dê um like aqui nesse vídeo, porque cada vez que você dá um like aqui, você me ajuda a mostrar esse vídeo para alguém aí desse mundo da internet, né? Com certeza tem uma empresária, um empresário aí que esse conteúdo é importante. Então vamos lá. Eu quero que você escreva aí no papel três palavras importantes. A primeira é direção. É importante ter uma direção para que as pessoas saibam que organização, que o cuidado com equipamentos e cuidado com o ambiente é um valor para a sua empresa. A segunda coisa é saber que ela tem dia e hora que ela é destaque. Assim como um bar, um restaurante tem o seu cardápio, eu não sei onde você está vendo, em que cidade você está, mas eu estou em São Paulo. E aqui em São Paulo é muito comum nos bares, nas padarias, nos pequenos restaurantes, ter um cardápio e de quarta-feira, por exemplo, tem feijoada e de sábado também. Então, quarta e sábado a gente sabe que o prato principal lá é feijoada, embora tenha vários outros pratos do cardápio. Então, é necessário que tenha um dia aí na sua empresa. Esse dia pode ser uma vez na semana, pode ser mensal,
pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser anual, mas ele tem o dia onde ele é um destaque, onde cuidar do ambiente, cuidar dos equipamentos é um destaque. A terceira coisa é que é importante ele ser acompanhado, ele ser medido, de alguma forma ser medido. Às vezes é um único registro, mas um único registro tem o poder de administrar a sua empresa de forma que crie tempo para você e mais lucro para sua empresa. Agora eu quero te já ensinar uma estratégia para você. Então escreve aí LUPOD. L-U-P-O-D. Se você não tiver papel agora não tem problema. Você pode voltar no vídeo ou você pode marcar aí no seu celular ou guardar aí na sua maravilhosa mente. LUPOD. O L é de limpeza. Precisa ficar claro. O que é limpeza, que é higienização, que é o dono, né, o tio, a tia, como o pessoal fala da limpeza, ou se essa limpeza de higienização também é feita pelos colaboradores, porque algumas empresas acontece, né? O que é limpeza de higienização e o que é limpeza que tem a ver com a atividade da pessoa. Então, por exemplo, uma assistente ou uma assistente, limpar o computador é responsabilidade de quem? Arrumar os arquivos é responsabilidade de quem? Jogar o lixo no vaso, jogar o lixo no cesto, né? Nos Estados Unidos joga no vaso, mas no Brasil a gente joga no cesto. Jogar o lixo no cesto é responsabilidade de quem? Nossa, Silvia, mas isso é tão óbvio. Deixa eu te falar. O óbvio precisa ser dito. É dizer muitas vezes o óbvio que vai gerar a liberdade de tempo que você quer. Porque, nossa, é óbvio. Não, não é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Prova disso é que os livros best-seller, quando você vê um livro best-seller, tá cheio de obviedades. Você lê um livro best-seller e fala, nossa, é isso mesmo, concordo com isso mesmo. Por quê? Porque o autor tem a habilidade de escrever, de falar o óbvio, que muitas vezes a gente esquece. Então, o óbvio precisa ser dito, tá? Pode parecer, nossa, mas ela está falando de limpeza? O que isso tem a ver com finanças empresariais? Tem tudo a ver com a sua liberdade, tem tudo a ver com o lucro. A próxima parte é o U, é a utilidade. A utilidade, se você não tiver, por exemplo, a cada 3 meses, a cada 6 meses, você dá uma olhada para ver o que é útil, serve para sua casa, serve para nossa casa. Vai ficar um monte de cacareco lá, coisas que não têm utilidade nenhuma, tomando tempo. Muitas vezes, dinheiro parado de coisas que não tem mais utilidade. Foi útil um dia, não tem mais utilidade. Então, utilidade é manter na empresa aquilo que realmente é útil. E a clareza para as pessoas. Por que é útil manter a parede limpa, por exemplo? Tem uma utilidade, não tem? Ou você acha que quando um médico vai para o centro cirúrgico, ele precisa lavar a mão aqui nos dedos, lavar até aqui porque não tem utilidade? Claro que tem utilidade. Tem a ver com contaminação, tem a ver com outras coisas. Sua empresa não precisa ser um centro cirúrgico, não. Mas você sabe quais são as utilidades aí. Ninguém melhor do que as pessoas que estão aí para saber quais são as utilidades. A próxima etapa é padrão. Lembra da história do macaco? Criar padrão de comportamento, criar padrão de execução facilita a vida. É natural do nosso cérebro. Nosso cérebro ele cria padrões. A gente tem padrão para escovar dente, a gente tem padrão para tomar água, a gente tem vários padrões. Agora, como que um padrão ele se estabelece? Ele se estabelece quando tem uma conexão emocional ou quando tem repetição. E se tiver as duas coisas, melhor ainda. E você não quer um padrão que facilita a sua liberdade, que facilita lucro, que gera bom humor para as pessoas? Então, padrão, ele não precisa ser burocrático. Ele precisa ser executável. Ele precisa ser fácil de ser auditável, fácil de ser acompanhado. Então, anota aí, né? Limpeza, utilidade, padrão e organização. Organização não é mania de limpeza. Organização é um fluxo. Se a gente sabe como que o fluxo acontece nas coisas, a gente tem domínio sobre elas.
Organização dá ROI, organização dá lucro. Organização também tem benefícios para a mente. Quando a gente está num ambiente organizado, a gente se sente melhor, a gente organiza melhor as ideias. Organização traz criatividade. Ah, mas espera aí, Silvia, as coisas bagunça, mas organiza de novo. Tem um fluxo de organizar as coisas. Você acha que se você vir no meu escritório aqui não tem um monte de coisa desorganizada? Papel fora do lugar? Tem, mas eles não ficam o tempo todo assim. Ah, as coisas têm o seu lugar. Como diria um amigo meu, inclusive ele me contou de uma história que é uma escola ensina isso, e eu até passo isso para minha filha. Cada coisa na sua casinha. Hã? Quando as coisas têm sua casinha, às vezes sai fora da casinha, você volta para a casinha, mas precisa ter um senso de organização. E o próximo é o D de disciplina. Quando você tem clareza da limpeza, que é responsabilidade coletiva, da limpeza que é individual, a limpeza que faz parte da atividade. Quando você tem senso de utilidade, quando é revisto se o que está ali é útil mesmo, o que é útil, o que não é, quando tem. Opa, eu falei da limpeza, da utilidade, não pode, né? Quando tem padrão, quando tem procedimento fácil, simples de ser entendido. Quando tem esse padrão, naturalmente as coisas começam a ser organizadas. E a organização ela traz a disciplina traz liberdade, disciplina muda para uma coisa chata, alguma coisa que não tem nada a ver, para algo que traz disciplina. Eu sei, para algo que traz liberdade, melhor dizendo. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que disciplina é uma prisão, né? Nossa, eu tenho que fazer. E por ser, eu tenho que ser disciplinado, isso é ruim. Só que as pessoas quando a gente ganha desempenho em qualquer coisa, pode ter certeza. Se você for olhar para o seu vendedor, ele tem disciplina em alguma coisa que faz ele ser o melhor vendedor. Se você vai olhar para um atleta, ele também tem uma disciplina que faz ele ser um excelente atleta. A disciplina, ele traz liberdade. A disciplina traz liberdade para a conquista. Então eu desejo de verdade que você faça duas coisas agora. Uma, que você escreva aí, ó, Lu pode, limpeza, utilidade, padrão, organização, disciplina. Por quê? Porque isso traz liberdade para a sua empresa, liberdade para as pessoas que trabalham lá, traz liberdade de tempo para você fazer um monte de coisa que você pode fazer e traz mais lucro para a sua empresa. E a segunda coisa é que você compartilhe esse conteúdo com uma amiga empresária, com um amigo empresário, porque esse canal aqui é novinho, ele está começando agora. Mas eu tenho muita coisa para oferecer para você, para suas amigas, para os seus amigos empresários. Agora, ó, deixa aquele like maroto aí, deixa um like que eu vou adorar ver o seu joinha aqui, eu vou adorar ver seus comentários. E ó, se quiser voltar aqui e contar os resultados que você teve na sua empresa, eu vou saber que eu realmente criei valor para você com esse conteúdo. É a única forma de eu saber se realmente eu criei conteúdo para você é se você deixar um like aqui e deixar um comentário. E se compartilhar, eu vou ficar bem feliz. A gente se vê, o Empresa em Foco termina aqui neste episódio, mas nós vamos nos ver muitas e muitas vezes por aqui.